Você já sentiu um sussurro no coração, uma força que o guia quando tudo parece perdido? Essa é a essência do Espírito Santo, uma presença que moldou a criação, inspirou profetas e transformou o mundo em chamas de esperança. Vamos embarcar juntos nessa jornada, desde o caos inicial até os dias de hoje, e descobrir como essa força pode redefinir sua vida espiritual. No princípio, a terra era um vazio sombrio, um abismo rugindo sob trevas densas. Gênesis 1:2 nos diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, uma força viva que trazia ordem ao caos. A criação não surgiu do nada, foi o Espírito que trouxe luz e vida. Quando Deus formou Adão do pó da terra, ele soprou nele o fôlego da vida, infundindo o Espírito Santo em sua essência. Assim Adão tornou-se um ser tripartido, corpo, alma e espírito, refletindo a imagem do Criador. O jardim do Éden pulsava com essa presença divina, uma comunhão perfeita entre Deus e a humanidade. Mas a desobediência mudaria tudo. A serpente seduziu Adão e Eva com a promessa de conhecimento e liberdade, levando-os a quebrar a harmonia que existia. A glória que os revestia desapareceu, a culpa os desnudou e o Espírito Santo se retirou. A partir desse momento, o solo foi amaldiçoado, o trabalho se tornou uma luta e a humanidade caiu, separando-se de Deus. Contudo, mesmo em meio a essa queda, a esperança nunca se apagou. No Antigo Testamento, o Espírito Santo voltou a agir, movendo homens e mulheres para cumprir o plano divino. Isaías, o profeta messiânico, proclamou: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para pregar boas novas aos mansos." Isaías 61:1. Em tempos de exílio e desespero, o Espírito trouxe consolo e a promessa de libertação aos cativos. Jeremias, um jovem hesitante, ouviu a voz de Deus dizendo: "Antes que te formasse no ventre, te conheci." Jeremias 1:1-5. O Espírito o consagrou, guiando-o em profecias que ecoariam por séculos. Moisés, outro grande líder, encontrou o Espírito na sarça ardente, um fogo que não se consumia. "Eu serei contigo", disse Deus, Êxodo 3:12, capacitando-o a enfrentar o faraó e libertar o povo hebreu da escravidão. Os sinais que seguiram, as águas se abrindo, as pragas caindo sobre o Egito e a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, foram manifestações do poder do Espírito. O rosto de Moisés resplandeceu, refletindo a glória de Deus, e Josué, seu sucessor, herdou essa promessa. "Como fui com Moisés, serei contigo." Josué 1:5. Em Jericó, as muralhas ruíram ao som de trombetas e gritos, um milagre que desafiou a lógica militar, guiado pelo Espírito que estava presente em cada passo. Gideão, outro escolhido, vivenciou o poder divino de perto. Escondido, malhando trigo num lagar, foi surpreendido pelo anjo do Senhor, que o chamou de valente. Duvidando de sua capacidade, Gideão pediu sinais e o anjo tocou sua oferta, consumindo-a com fogo. Com apenas 300 homens, tochas e trombetas, ele cercou os midianitas numa noite escura. Ao quebrar os jarros, as chamas explodiram, as trombetas rugiram e o inimigo se voltou contra si, caindo em pânico. A vitória foi um eco do poder do Espírito, demonstrando que mesmo nas circunstâncias mais improváveis, a força divina pode prevalecer. Com a chegada do Novo Testamento, o Espírito tomou novo vigor. O anjo Gabriel anunciou a Maria: "Conceberás pelo Espírito Santo." Lucas 21:35. E assim nasceu o Salvador. Durante o batismo de Jesus, o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba, enquanto uma voz trovejava: "Este é meu Filho amado." Mateus 3:217. Jesus, ungido pelo Espírito, curou enfermos, libertou os oprimidos e ensinou sobre o novo nascimento, nascer da água e do Espírito. João 3:5. Ele comparou o Espírito ao vento, que sopra onde quer, livre e transformador. Antes de ascender aos céus, Jesus prometeu o Consolador, preparando os discípulos para o que viria. O clímax dessa história aconteceu no Pentecostes. Atos 2:2-4 relata um vento impetuoso que invadiu a sala onde os discípulos estavam reunidos. Línguas de fogo pousaram sobre eles e começaram a falar em outras línguas, enchendo o ar com vozes que ecoavam em várias direções. A multidão se aglomerou perplexa enquanto Pedro, cheio de ousadia, pregava com fervor. De repente, uma sombra ameaçadora surgiu. Sacerdotes furiosos, armados, avançando para silenciá-los, mas o Espírito os encheu de coragem.
Pedro enfrentou a multidão e 3.000 pessoas se converteram em um instante, enquanto os sacerdotes recuavam, derrotados pelo poder invisível que os cercava. A mensagem de Jesus explodiu, alcançando Roma, Grécia e muito além, desafiando impérios e corações endurecidos. E o que dizer do desfecho dessa narrativa? O Espírito Santo vive e atua hoje, em cada coração que busca, que ora, que clama por direção. Ele é o sussurro que traz paz em meio à tempestade, a força que cura feridas e guia passos incertos. Há histórias modernas que confirmam essa verdade. Um homem perdido em vício sentiu um calor súbito em uma igreja e, sem aviso, jogou as garrafas fora, chorando de alívio. Uma mulher à beira da morte ouviu uma voz que dizia: "Levante, Saul", e os médicos, ao examiná-la, encontraram seu tumor desaparecido. Esses milagres, reais e contemporâneos, provam que o Espírito Santo não é apenas uma história antiga, é uma vida vibrante, pronta para incendiar sua jornada. Essa narrativa nos ensina que o Espírito Santo é o fio que tece a redenção, desde a criação até você. Se essa chama tocou seu coração, inscreva-se no Histórias e Lições para a Vida. Curta e comente. Sua história pode acender outras. Já sentiu essa presença? Compartilhe abaixo e espalhe a luz. Que o Espírito guie cada passo seu rumo à eternidade.